Existe direito de desconexão do trabalho no teletrabalho? Meu nome é Almir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu gostaria de bater um papo contigo a respeito desse assunto. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. As tecnologias revolucionaram o mercado de trabalho. Elas facilitaram novos esquemas, a criação de novos esquemas de trabalho e facilitaram a comunicação em grupo. Elas agora se torna cada vez mais real o trabalho à distância. E só que isso também acaba por derrubar a fronteira entre vida profissional e vida pessoal. Hoje em dia é muito comum ver por aí em cafeterias, shoppings, em qualquer lugar, trabalhadores, empresários utilizarem seus celulares, notebooks, laptops para o trabalho, em qualquer lugar, em qualquer horário. Seja ele horário de trabalho, horário de descanso, dia de semana, final de semana. Talvez até você mesmo faça isso. No entanto, não ter um limite bem estabelecido entre vida profissional e vida pessoal, onde o trabalhador, onde a pessoa está sempre disponível para responder algum problema, alguma pendência do trabalho, pode causar a síndrome do esgotamento profissional, que também é conhecida como síndrome de burnout. Para você ter uma ideia, se você for pesquisar na internet, você encontra pesquisas que dizem que na França, pelo menos 1 a cada 3 trabalhadores admitem que realizam trabalhos fora do seu horário de trabalho. Outras pesquisas também indicam que pelo menos 12% dos trabalhadores na França sofrem com a síndrome do esgotamento do trabalho. Aqui no Brasil, a gente já tem notícias também de que cerca de 33 milhões de trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. E justamente para combater esse cenário, que na França foi publicada uma lei de desconexão do trabalho. Lá empresas que possuem mais de 50 empregados devem abrir negociações com os representantes dos trabalhadores para estabelecer novos esquemas de trabalho para que eles não precisem mais responder perguntas, e-mails, ou eles não precisem mais trabalhar nos seus períodos de descanso. Aqui no Brasil, apesar de não haver uma regulamentação específica com relação ao direito de desconexão do trabalho, existe a previsão e a inclusão de períodos de descanso durante o trabalho e durante a duração do contrato de trabalho. A gente pode citar aí como exemplo os intervalos intra-jornada, que é aqueles intervalos que ocorrem dentro da jornada de trabalho, dentro do horário de trabalho, os intervalos interjornadas, que ocorrem no final de uma jornada e o início de outra, o descanso semanal remunerado e até mesmo as próprias férias. Também existe uma previsão no artigo 6º da CLT, dizendo que o trabalho realizado de forma remota ou presencial, ele não vai ter distinção, ou seja, para a lei ele vai ser considerado da mesma forma. Considerando essas inserções de descansos que tem previstas na nossa legislação, bem como essa previsão no artigo 6º, dizendo que não há distinção entre trabalho remoto e trabalho presencial, é que muitos doutrinadores já dizem que o direito de desconexão no Brasil já estaria regulamentado. Mas com o teletrabalho em si, houve um problema, porque até 2017 ele não tinha nenhuma regulamentação. Ele era utilizado como um costume somente. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, houve uma previsão específica com relação a ele. Ele foi regulamentado. Só que essa legislação acabou estabelecendo que o teletrabalhador seria elencado como uma exceção a todo o período, todo o capítulo da duração da jornada de trabalho na CLT. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parte da CLT que trata da limitação da jornada, das horas extras, dos intervalos e do descanso semanal remunerado não seria aplicável ao teletrabalhador. E aí surgiu a dúvida: será que esses períodos de descanso, o direito de desconexão ao trabalho, seria aplicável ao teletrabalhador? Para chegar numa resposta que seja razoável, sensata, a gente vai ter que fazer uma análise sistemática de todo o ordenamento jurídico, de todas as normas que podem influenciar sobre esse tema. E nessa interpretação sistemática, global, avaliar todas as normas, a gente tem que começar pela Constituição Federal, pois ela é a nossa norma maior, é a lei de hierarquia superior, de hierarquia maior dentro do nosso ordenamento jurídico. E ela justamente traz o direito ao trabalho e garante a valorização dos trabalhos, a valorização social do trabalho. Só que ela também traz alguns limites, justamente para que não se utilize esse direito
de forma abusiva, excessiva, de forma a escravizar o empregado. Então, pensando nisso, é que a Constituição Federal trouxe no seu artigo 7º, né, a garantia a qualquer trabalhador urbano ou rural de limitação da jornada de trabalho e também de pelo menos um dia de descanso semanal remunerado. Considerando que o teletrabalhador é uma espécie de trabalhador urbano, então a gente não tem como dizer que a nossa Constituição mesmo já não garante a limitação da jornada e um descanso semanal remunerado para o teletrabalhador, não é mesmo? Assim, qualquer lei que vem abaixo da Constituição Federal, que seja hierarquicamente inferior, né, à Constituição Federal, deve se adequar, se adaptar a ela. Isso quer dizer que, sim, o teletrabalhador então, por mais que haja aquela previsão de exceção a todo o capítulo da duração da jornada, né, do teletrabalhador na CLT, isso significa dizer só que o teletrabalhador pode ter uma flexibilidade na hora de estabelecer os seus horários, mas que tem sim a garantia de limite do seu horário de trabalho, da duração da jornada de trabalho e também pelo menos um dia de descanso semanal remunerado, porque isso está previsto na Constituição Federal, está garantido na Constituição Federal. Então, respondendo a pergunta lá do início, sim, o teletrabalhador vai ter o direito à desconexão do trabalho, porque é certo que a Constituição garante que, após encerrado a sua jornada de trabalho, ele vai ter o direito a se desconectar completamente do trabalho e também vai ter pelo menos um dia de descanso semanal remunerado, onde ele também vai poder se desconectar completamente do trabalho. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda no inbox que eu vou fazer o possível para poder responder. E se você conhece alguém que possa ter curiosidade, possa ter interesse nesse assunto, eu te peço ajuda para compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, sucesso, tchau!